Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nós chegamos, pela graça e misericórdia do Senhor, à nossa 12ª aula. E nesse trimestre, nós estamos estudando os ensinos de Jesus. E nessa lição de número 12, nós temos Jesus e o tributo, a ressurreição e a divindade do Messias. Então nós temos 3 assuntos, portanto, para nós estarmos aqui estudando nesta oportunidade. São 3 assuntos bem profundos, porém nós vamos estar limitando cada assunto destes ao nosso material de classe proposto aí para a nossa escola bíblica dominical. Então nós vamos seguir o nosso sumário da nossa lição, e assim aproveitando melhor o nosso tempo. Nós temos uma leitura bíblica em Mateus capítulo de número 22, que eu vou estar fazendo com vocês no tópico correspondente. O nosso texto áureo de Mateus capítulo 22, verso 46, e ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. No sumário da nossa lição, nós temos então uma introdução, temos um primeiro tópico que nós vamos abordar, a questão do tributo, o segundo, a questão da ressurreição, e no terceiro, nós vamos abordar a questão da divindade do Messias. Na nossa introdução, na lição de hoje, prosseguiremos com o estudo de diferentes temas abordados por Cristo nas discussões provocadas por diferentes grupos dentre os judeus. Embora divididos entre si, esses grupos eram capazes de deixar de lado as diferenças quando o propósito era se opor a Cristo e tentar infamar aí o seu ministério. Veremos, porém, que nenhuma astúcia ou sutileza forjada por esses homens prevaleceu contra o mestre, mas antes todos foram calados, de forma tal que nenhum outro argumento lhes restava, senão aquele pelo qual revelariam o quanto eram inimigos de Deus e também da verdade. Então, conforme nós lemos, nós vamos perceber esses grupos de religiosos naquela época de Jesus, que sempre estavam confrontando Jesus com as suas perguntas, e eles eram dissidentes. No entanto, para buscar alguma acusação contra Jesus, eles tinham a capacidade de se unirem, para poder então se aproximarem e aí procurar alguma resposta errada das perguntas que eles faziam para Jesus. E esse aqui então vai ser o percurso que nós vamos tomar da nossa lição, lendo o capítulo 22 do Evangelho que Mateus registrou. Na
no nosso primeiro tópico, nós temos então a questão do tributo. Mateus capítulo de número 22, o verso de número 15 até o verso 22, vamos fazer essa leitura. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é essa efígie e essa inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. Um trabalho que parece um comportamento do próprio diabo, né? Tenta, depois vendo que não há uma brecha, ele acaba que se afastando, afasta por um certo tempo, procurando, maquinando e sempre novamente procurando uma forma de realmente aí encostar Jesus de uma maneira tal que Jesus de repente não tivesse uma resposta. Mas o Senhor, na sua sabedoria, sempre tinha uma resposta para esses homens, respostas estas que surpreendiam cada um deles, e ainda tinha a oportunidade de outros aprenderem com essas oportunidades que Jesus tinha. E é o que nós também hoje nós temos a oportunidade de aprender com estas coisas que aconteceram com o mestre e que ficaram registrados para nós para ensino. Do texto eu quero destacar aí para vocês os herodianos. Quem eram esses homens? Era um grupo de políticos. Então vocês podem anotar isso. Um grupo de políticos judeus, que eles na realidade apoiavam o governo romano, apoiavam os Herodes na realidade, apoiavam o rei que estava governando ali sobre o povo judeu. Em contrapartida, fariseus e saduceus, eles eram totalmente contra esse governo político que existia naquela época. Mas percebemos que eles se unem nesse momento para poder confrontar Jesus. Eles se esquecem da diferença que eles têm e vão até Jesus. Então aqui nós temos os fariseus enviando seus discípulos e juntamente com os herodianos. Por quê? Por conta da pergunta que eles fariam. É aqui que nós vamos entrar no nosso primeiro tópico então, e vamos perceber, vamos atentar a lição que nós podemos extrair aqui dessa situação. Assim, no nosso primeiro tópico, a questão do tributo, e no primeiro parágrafo nós lemos: as palavras iniciais desses versos poderiam ser objeto de um estudo mais profundo, pois ilustram a malícia dos fariseus ao se dirigirem ao Senhor como se fossem não apenas simpatizantes dos seus ensinos, mas como se estivessem de acordo e dispostos a cumprir tudo o que ele lhes ensinasse. Mas devido à brevidade de espaço, voltemo-nos para a questão proposta, cuja resposta Jesus sabia muito bem que, independente de qual fosse, seria distorcida por aquele ou por aquelas serpentes em seu desfavor. Então percebam esse primeiro momento de leitura que nós temos aqui.
Eles levam essas duas classes porque qual fosse a resposta de Jesus, acabaria atingindo um desses dois grupos, e Jesus então seria pego na sua resposta por um dos dois. Essa era a artimanha deles, mas Jesus conhecia muito bem a malícia dos seus corações. Nós lemos também que o assunto do texto, ele é um pouquinho mais profundo, mas nós vamos ficar atento aqui apenas esse ponto da lição. Olha só, sublinhei aí para vocês que a resposta de Jesus, qual fosse ela, seria distorcida por aquelas serpentes em seu desfavor. Em desfavor de quem? Em desfavor de Jesus. Se afirmasse, a primeira possibilidade de resposta de Jesus, se afirmasse ser lícito pagar o tributo a César, poderiam entender uma negação da própria esperança dos israelitas de que o Messias viria para libertá-los do jugo dos seus opressores, jugo esse representado pelo tributo. Se negasse tal licitude, poderiam acusá-lo de sedição perante as autoridades romanas. Por isso haviam levado consigo os herodianos como testemunhas de qualquer palavra de rebelião contra César que esperasse então ouvir do mestre. Irmãos, vamos perceber o ministério que Jesus teve. Foi fácil? O período em que Jesus ele proclamou o evangelho, ele ensinou, ele pregou, foi um ministério fácil? Diante de todas as adversidades que Jesus enfrentava, Jesus estava constantemente sendo afrontado por esses grupos de religiosos. Se não fosse um, era outro. Então vejam a situação em que Jesus se encontrava. Então nós precisamos tirar boas lições para nós dessas umas que nós estamos aqui estudando nesse trimestre, porque cada um de nós aí tem o seu ministério que o Senhor nos deu, e nós estamos também sujeitos às mesmas situações. Então Jesus ele era confrontado diariamente. Se não fosse por um, seria por outro. E eles até se uniam, né? Inimigos, como eu já disse, repito, se uniam para confrontar Jesus. Nosso segundo parágrafo, o fato é que, segundo a lei, somente Deus tinha o direito de receber tributos de Israel. Mas nas atuais circunstâncias, o imperador romano reivindicava para si esse tributo, o que para os judeus era tanto uma usurpação do direito divino, como a imposição tirânica de um jugo sobre um povo que devia ser livre para servir como filhos ao seu único e legítimo rei, o Deus Altíssimo. Por isso também, em outra ocasião, quando interrogado sobre o mesmo tributo, o Senhor responde que os reis da terra não cobram tributos de seus filhos, mas dos estranhos, e assim só paga as didracmas em submissão voluntária à condição do seu próprio povo, o qual veio salvar, e para não escandalizar os cobradores que ignoravam a realidade do reino de Deus. Vamos entender isso que nós acabamos de ler. Tributo eram cobrados do povo, mas um tributo pela lei, e que serviria então ao templo, e também aqueles que trabalhavam no templo. Então existia sim um tributo. No entanto, na época aqui de Jesus, os judeus, estavam sob o domínio romano, e então os romanos tomavam para si o direito de receber o tributo daquela nação. Então eles tinham como usurpação. Então o maior jugo que o povo judeu tinha era realmente ter que pagar esses tributos para Roma.
e eles ficavam então indignados com esta situação, e o desejo deles era que eles ficassem livres, e a esperança da vinda do Messias era que este então os livrasse desse jugo político. Essa era a esperança deles. Porém, nós lemos também que quem na realidade uma nação que subjuga a outra, ela tomaria o imposto, o tributo, seria de quem? Dos seus próprios filhos? Não, mas sim dos estrangeiros, e não dos filhos. Mas nós vamos ler no texto que Jesus, ele com os seus discípulos, mesmo nessa condição, já que eles tinham tributo e de dracmas, elas deveriam ser voltadas para o templo, e eles como filhos não deveriam pagar esse tributo, mas eles vão assim fazer por conta de quê? De não escandalizar a obra de Deus. Nós vamos perceber que nós temos situações dentro da nossa sociedade também, que muitas das vezes nós nos submetemos. Agora, simplesmente nos submeter a um domínio humano? Não, nós fazemos isso para que o nome do Senhor também não seja escandalizado. Então temos que prestar bem atenção nesse detalhe aqui. Eu quero fazer a leitura de Mateus capítulo de número 17 e o verso de número 24 até o verso 27. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Então, nesse texto aqui, eles estão cobrando impostos que deveriam ser levados para o templo, tá bom? E Jesus, ele faz essa colocação, e um modo até de ensinar realmente os seus discípulos as situações que nós devemos sempre priorizar então o reino de Deus, para que este não seja escandalizados e assim, ou escandalizado, e assim nós venhamos também cumprir com o nosso dever dentro da sociedade. E aí Jesus então já opera um milagre, né? Porque Jesus, que dinheiro tinha para pagar esses impostos? Mas já vai operar aqui um milagre, dizendo para Pedro ir pescar. O primeiro peixe então que ele ali pescasse, teria dentro da sua boca um estáter, que seria o suficiente para pagar por ele, Jesus, e também por Pedro, tá? Fica aqui o destaque, porém não é o nosso objetivo hoje de falar a respeito deste milagre, mas sim do desejo de Jesus cumprir com a obrigação e não escandalizar o reino de Deus. Gálatas capítulo 4, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4, versos 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então perceba nesse texto que pela vinda de Jesus, os filhos de Deus agora não estavam mais debaixo da lei, e não teriam mais que cumprir com aquele requisito, principalmente de pagar aquele tributo ali. Mas percebo que por um momento, Jesus preferiu fazer, tá bom? Ao invés de trazer um escândalo que aqueles homens estavam ali
na espreita, procurando o momento para então acusar Jesus e os seus discípulos. Então, nesse caso, Jesus, nós vamos pagar este tributo. O nosso terceiro parágrafo desse primeiro tópico, a questão do tributo, nós lemos: mas a resposta de Jesus inclui muito mais do que os fariseus desejavam saber. Aí destaco para vocês no material, e quero que vocês façam o mesmo, se achar por bem, né? No seu, destacar essa frase que eu tenho aí na imagem destacada. Ao apresentar uma moeda romana como moeda com que pagava o tributo a César, eles mesmos admitiam ter se submetido ao jugo romano e estarem conformados com isso, de modo que pagar o tributo a César apenas simbolizava a sujeição deles a Roma em tudo o mais. Quero comentar, antes de fazer a leitura do texto aí apontado dessa referência, colocar como que a astúcia do homem, a malícia do homem, ela vai tão longe em querer colocar Jesus numa situação aí constrangedora, e depois de uma acusação, sendo que eles próprios, Jesus, quando toma a moeda que eles ali estavam querendo cobrar o tributo, Jesus pergunta: de quem é a esfinge aí na moeda? É de César. Então, eles pagando o tributo para César, eles estavam se submetendo ao jugo, ainda que eles não gostassem daquele jugo, mas na realidade eles não faziam nada conforme a vontade de Deus para se livrarem daquele jugo. Tanto é que Jesus estava ali como cumprimento das profecias, e eles não estavam querendo aprender com Jesus. Na realidade, de uma forma indireta, eles estavam se submetendo, se sujeitando àquela escravidão que eles na realidade verbalizavam que não queriam. Olha que contradição. Então isso aqui é um ponto importante para ficarmos atentos. Vamos ler em João capítulo 19, o Evangelho segundo registrou João, capítulo 19, versículo 12 até o versículo de número 15. Desde então Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus clamavam dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado então Litóstrotos, em hebraico Gabatá, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tirai, tirai, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão César. Então percebam como que esses homens, eles abominavam aquele jugo romano, mas ao mesmo tempo eles se submetem a esse jugo. Como eu disse, Jesus ele veio para libertar, Jesus ele veio para salvar, Jesus veio para transformar, porém fecham os ouvidos para a mensagem da cruz, fecham o ouvido para a pregação do Evangelho e preferem se submeter às ordens humanas, a se submeter à palavra de Deus. Jesus estava aqui sendo condenado e eles próprios condenam Jesus.
enquanto que Pilatos quer livrá-lo ou soltá-lo. Eles queriam que ele fosse crucificado. Ainda lemos aqui que eles próprios vão dizer para Pilatos: se você aceita outro rei, você não é amigo de César. Agora, para condenar Jesus, eles estão sendo amigos de quem? De César. Na aplicação que eu quero fazer, né, para os dias atuais, nós não temos rei aqui no nosso país, mas infelizmente há uma submissão dos homens nos dias de hoje a um sistema terrível que subjuga, e as pessoas preferem estarem submissas a um jugo desse sistema, desse mundo presente, a darem atenção e ouvido para a mensagem que Jesus tem para proclamar. Muitos têm se feito a mesma coisa dos homens daquela época de Jesus. Então, continuando a nossa leitura desse nosso parágrafo, em outras palavras, esse imposto era devido a Roma, pois os judeus haviam assumido a dívida com o império, mesmo que a contragosto. Por outro lado, na resposta de Jesus, encontramos também o ensino de que o fato de estarmos debaixo de jugo humano não implica em violação da nossa liberdade em Cristo Jesus, desde que essa liberdade, pela qual não estamos mais sujeitos à servidão do pecado, não seja negociada ou entregue aos homens. Então vamos também entender isso aqui. Há momentos que nós queremos nos rebelar contra alguma autoridade constituída na terra e fazemos uso do nome do Senhor. Não, nós somos povo de Deus, nós somos livres e não deveríamos estar presos a isso. Em outro momento, aí invocamos o contrário. E é exatamente isso que Jesus, ele está aqui ensinando e mostrando para aqueles que eram seus discípulos. O quanto que aquele povo religioso naquela época se contradiziam no comportamento, na fala, nos ensinos, no comportamento, em tudo se contradiziam. Então, quando nós lemos Romanos, capítulo de número 13, e o versículo de número 6 e o versículo de número 7, por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; e a quem honra, honra. Vamos aprender com Jesus a sermos mais sábios e discernirmos as situações na face dessa terra, enquanto aqui nós estamos peregrinando. Há momentos que temos que pagar tributo, então vamos pagar. Imposto, vamos pagar esse imposto. A quem deve honra, vamos honrar. Agora, a única situação em que nós não vamos nos submeter às vontades dos homens na terra é quando esta realmente contrariar a palavra de Deus, como nós vamos ler aqui em alguns versículos apontados também como referência para nós. Então, nós lemos que Jesus, ele veio para nos dar liberdade, para nos dar libertação. Mas essa liberdade que nós temos de servir a Jesus implica numa revolta, numa rebelião contra autoridades constituídas por Ele próprio, viu, irmãos? Por Ele mesmo. Agora, das autoridades que Ele próprio constituiu, se esta
também aí se revoltarem contra ele e quiserem então tirar a nossa liberdade de adoração, de servi-lo, aí sim nós devemos ter então a graça do Senhor para entender cada situação dessa. E louvamos a Deus porque estamos tendo a oportunidade de aprender com o Senhor a respeito aqui de um ponto que é o tributo daquela época. Nós estamos aprendendo no momento de honrar o Senhor, honrar, e na hora também de honrar alguma autoridade aqui na terra, também fazê-lo. E tudo isso para buscar sempre o louvor e a glória do nome do Senhor, nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 20: cada um fique na vocação em que fosse chamado servo, sendo servo, não te dê cuidado, se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião, porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Então, na ocasião em que Paulo está escrevendo, havia pessoas que estavam no sistema de escravidão, estavam submissos a senhores, e estes foram chamados sendo servos, serviriam a Deus com alegria, sendo submisso ao seu Senhor. Isso glorificava a Deus. Como tinha aqueles que eram chamados sendo livres. Agora, é livre para que se submeter a um jugo humano? Então nós vamos perceber que o Senhor quer que nós tenhamos equilíbrio, discernimento, um entendimento bem claro, dado pela própria palavra, nesse nosso comportamento e nessa nossa atitude. Não é agir segundo nossos próprios pensamentos e vontades. Aí a necessidade sempre de nós estarmos debruçados sobre a palavra de Deus e aprendendo com o nosso Senhor, para que possamos sempre fazer conforme a vontade dele. A carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 6, verso 5: vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Dois textos muito bons para nós estarmos aí meditando. Situação, novamente, de servo. O servo, o escravo, aqui é escravo, então ele vai se submeter à vontade do homem, mas como servindo ao Senhor, como que se obedecendo a Deus. Nós não temos essa mesma situação nos nossos dias atuais, porém eu posso fazer uma aplicação com vocês e o mesmo lá na sala de aula, da seguinte forma: nós temos emprego, no emprego nós temos encarregados, nós temos chefe ou não, e daí nós servimos. Não, eu sou servo de Deus, eu só obedeço a Deus, eu não obedeço homens, não obedeço homens. Sai a hora que quer, entra a hora que quer, é assim que funciona? Não, é servo do Senhor agora, foi liberto pelo Senhor agora. Bem, esse é o melhor momento então para dar um bom testemunho e realmente se submeter a senhores,
nos dias que nós estamos atravessando. Então honre a Deus, se submetendo ao seu encarregado, ao seu chefe, seja ele homem ou seja ele mulher, não importa. Você não está ali, e ali o Senhor não te chamou para dar testemunho. Então nós vamos fazer desta forma e desta maneira, pagando o tributo, o imposto, dando honra a quem? Honra. E no momento que for para fazer a vontade de Deus, assim também faremos. Atos capítulo 5 e o verso de número 29. Agora nós temos outra situação. Vamos ver o verso 29 aqui do capítulo 5 de Atos. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Aí alguns tomam esse versículo isolado, não entendem o contexto e já não querem obedecer mais ninguém. Não obedeça o homem. Na igreja de Corinto existia os grupos religiosos, que uns diziam ser de Pedro, outros diziam ser de Apolo, outros diziam ser de Paulo, e outros diziam ser de Cristo. E estes que diziam ser de Cristo eram aqueles que não obedeciam homens nenhum, não se submetiam, não se sujeitavam a nenhum tipo de liderança. E às vezes dentro da igreja vai aparecer umas figuras assim: eu obedecer liderança de grupo, eu obedecer pastor. Está escrito aqui que nós devemos julgar. A quem devemos obedecer? A Deus ou aos homens? Então temos que prestar atenção no contexto do capítulo 5, porque nesta ocasião os apóstolos foram proibidos de ensinarem no nome de Jesus. Aí é diferente. Nesse caso, estão querendo me proibir de ensinar, de pregar, de falar do amor do Senhor em praça pública. Não é na hora do serviço também, né? Tem que ser tudo com cuidado aí. Está na hora do serviço, em qualquer hora, lá a hora de trabalhar, e está querendo sair pregando o evangelho, você está escandalizando, viu? Isso aí não é forma correta de glorificar a Deus. Agora em praça pública, em horário que você não está no serviço, tem alguém querendo te impedir de falar do nome de Jesus? Tem autoridade querendo te impedir de falar do nome de Jesus? Não, aí eu vou obedecer ao Senhor nosso Deus. Dito isso, nós vamos para o nosso segundo tópico, agora a questão da ressurreição. Vamos ler o verso 23, as nossas leituras estão todas aí no capítulo de número 22 do Evangelho segundo Mateus, mas agora no verso de número 23. Lemos: no mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram dizendo: mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro e até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todas a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Que situação, hein? Já imaginou sermos todos os dias confrontados com perguntas como essa que nós temos? No nosso primeiro tópico, os fariseus se reuniram com os herodianos, porque era conveniente para eles. Agora nós temos os saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Ora, se não acreditam na ressurreição, como que faz uma pergunta dessa? Nosso primeiro parágrafo desse tópico: o próximo ardil é lançado pelos saduceus, uma facção que afirmava não haver ressurreição, nem espírito e nem anjo. Atos capítulo 23, verso 8, vocês podem ler depois, com calma, e vai estar afirmando exatamente isso aqui, que esse grupo, essa facção aqui, eles não acreditavam nessas coisas. A questão parece ter sido proposta ou para que Jesus apoiasse o erro dessa seita, ou para expor a suposta contradição na crença na maioria dos judeus, através do que poderiam considerar um argumento irrefutável, já que se baseava na determinação de Moisés, entenda-se, o legislador inspirado por Deus. O caso proposto parecia não ter solução moral, se a ressurreição tivesse realmente de acontecer. Na primeira parte da resposta, Jesus expõe a ignorância dos saduceus quanto às escrituras sagradas, as quais os fariseus, por outro lado, bem faziam de examinar, pois eles só erravam de forma tão crassa quanto aquela que era a esperança do povo judeu, porque desprezavam as escrituras. Então está aqui destacado o ponto aí para vocês também, na primeira parte da resposta. Jesus então, ele aproveita a oportunidade para então expor a ignorância desses homens. Chegam para fazer tais perguntas para Jesus, mas nem sequer eles têm base para argumento, porque estavam desprezando as Sagradas Escrituras. E eu faço outra observação aqui para nós. Muitas das vezes em questões na sala de aula, no Instituto Gunnar Wingre, ou então particular, pessoas em particular que às vezes me fazem alguns tipos de pergunta que a gente percebe que na realidade a pessoa não tem fundamento teológico para discutir tal assunto e quer ficar discutindo. Não perco meu tempo. Eu não perco meu tempo. A gente perde tempo, aí no caso não é perder, é ganhar, é com aquele que realmente quer aprender. Ele não sabe, está com vontade de aprender, então assim nós vamos gastar tempo para ensinar. Agora, alguns que se dizem sabidos e levantam algumas questões doutrinárias, mas você vai perceber que algumas expressões que utilizam, ele nem sabe de onde saiu. Ele não sabe nem a origem das expressões. Ele ouviu alguém usar aquela expressão e ele está igual papagaio, repetindo a expressão. E aí você pergunta para ele: mas essa expressão que você usou, de onde é? Não sabe. Então, não há o que perder tempo com esse tipo de situação. Então, nós só temos, de repente, que fazer aqui como Jesus, apontar como a ignorância nesses tais em relação às Sagradas Escrituras. E foi o que Jesus fez. Em João capítulo de número 5, já é um versículo até decorado e semelhante a esse que nós acabamos de ler. Esse verso 39 está escrito assim: examinais as Escrituras,
porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E eu leio 40 também. E não quereis vir a mim para terdes vida. Olha só, uma observação do texto é que aqui Jesus não dá ordem. Às vezes nós utilizamos esse texto aqui para instigar os irmãos a fazer a leitura da Bíblia, porque Jesus mandou, baseado nesse versículo. Não, Jesus não está dando ordem aqui. Jesus está fazendo uma constatação. E qual que é? De que os fariseus eram estudiosos. Os fariseus. No ponto aqui nós temos os saduceus, mas aqui em João nós temos fariseus que gostavam de ler, de buscar, de entender as Escrituras. Por que eles faziam isso? Porque eles cuidavam que por meio dela eles iam alcançar vida eterna. Aí Jesus então fecha com os fariseus dizendo: mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Então está tendo contradição. Então nós vamos fazer a leitura novamente do 39 e seguido do 40. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então o que vocês estão procurando nas Escrituras? Não deve ser vida, porque se vocês realmente quisessem ter vida por meio das Escrituras, vocês creriam em mim. Atos capítulo 24, verso 15. Tendo esperança em Deus, como esses mesmos também esperam, e de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Então a ressurreição, ela é uma realidade, verdade, está nas Escrituras. Finalizando aqui o nosso primeiro parágrafo desse tópico, bem como também Jesus aponta a incredulidade desses homens ao rejeitarem o testemunho das mesmas Escrituras quanto ao poder de Deus, razão pela qual inevitavelmente se tornaram verdadeiros escarnecedores das promessas de Deus, o qual pode subjugar todas as coisas à sua vontade e propósito, inclusive nossos corpos mortais. Então eles tinham algo nas Escrituras que eles se apegavam, mas estavam desconsiderando o poder de Deus, contando uma história destas para Jesus. E homens, como eu já disse, repito, eram homens que não criam na ressurreição, e contam uma historinha de ressurreição para então pegarem Jesus e alguma resposta que eles poderiam então prendê-lo. Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, e nós lemos até o versículo de número 6. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Ou seja, está nas Escrituras. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então, se nesse tempo, como já dito aqui, apareceriam esses homens escarnecedores, existiram na época de Jesus, aqui na época que Pedro está escrevendo,
E ele já está dizendo: nos últimos tempos isso também vai acontecer. E realmente temos visto escarnecedores que têm mais prazer em buscar partes polêmicas nas Sagradas Escrituras do que realmente conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Eficaz poder. Então o Senhor vai transformar esse nosso corpo mortal. Como que vai ficar uma pergunta, uma indagação de como que vai ser a situação de casamento quando então o Senhor voltar. Vamos continuar no segundo parágrafo, que aí vai ser melhor esclarecido. Vai ser melhor esclarecido para nós. Em seguida, o Senhor passa a questão propriamente, solucionando a suposta contradição da lei do levirato, com a esperança na ressurreição, ao explicar qual será a natureza daqueles que hão de ressuscitar naquele dia. Antes de continuar a leitura, anote aí esse levirato, que era uma lei, estava na lei de Moisés, que se caso acontecesse de um homem agora casado, e então ele viesse a falecer e não deixando descendência, então o seu irmão se casaria com a sua esposa, né? Isso é a lei do levirato. Para quê? Para que ele tivesse descendência, o nome dele não fosse esquecido. Então essa realmente existia na lei de Moisés, né? Então morreu, não tendo deixado herdeiro, né? Ele então, a esposa, a viúva, casaria com o seu irmão. Teria que ser assim. E no caso aí que os saduceus colocaram, era que então aconteceu com Sete essa situação. Bem, vamos continuar então a leitura. Quando da ressurreição, serão como anjos no céu, ou seja, através da ressurreição, os fiéis serão revestidos da imortalidade e já não terão a necessidade de perpetuar a espécie, pois não podem mais morrer. Preste atenção na marcação que eu fiz aí. Então, o casamento, qual que é o principal objetivo? Perpetuar a espécie. E por que se perpetua a espécie? Ora, porque, vou tomar um exemplo aqui, meu próprio. Eu não vou viver para sempre aqui na terra, né? Então o meu tempo vai passar. Graças a Deus tenho um filho, e esse filho então está levando o meu nome e está perpetuando aí a espécie, porque eu vou passar, eu vou morrer, mas a minha família continua com o meu filho. Então a necessidade que o meu filho também se case, porque ele por sua vez também irá passar, e esse nome precisa continuar. Então casa, tem o seu filho, e então continua, vai perpetuando a espécie. Essa é uma das primeiras questões aqui do casamento. Agora, quando nós chegamos na ressurreição dos mortos, estamos com o Senhor Jesus, vai morrer lá? Lá vai acabar? Então não tem necessidade lá de haver casamento. E a ignorância desses homens, entre aspas, tão sabidos, como que chegam num ponto desse? De pessoas tão inteligentes e ao mesmo tempo tão ignorantes em relação às Escrituras e também ao poder de Deus. As Escrituras, com relação àquilo que já está escrito, não estão observando, e ao poder de Deus, que Deus é poderoso para transformar a nossa vida e fazer de nós como anjos, sem a necessidade agora de saber
né, de quem vai ser a esposa naquela situação. Não haverá mais necessidade disso, né? Lucas capítulo 20, vamos fazer a leitura de alguns textos para a gente embasar aqui o que lemos. Capítulo 20, verso 35. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, o que acabei de falar aqui, anote esse versículo. Não vai ter mais necessidade de casamento no céu, porque ninguém vai morrer, viu? O número de pessoas que estiverem lá, nós estaremos lá pela eternidade com o Senhor nosso Deus. 1 Coríntios capítulo de número 15, verso 51. Eis que vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós quem? Os que estiverem vivos na ocasião, seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Pronto, não haverá mais morte. Se não haverá mais morte, para que casamento? Sendo que o propósito dele é perpetuar a espécie. Então os que chegarem lá com Jesus vão estar lá para todo o sempre. Continuando a nossa leitura, e depois de refutar então o argumento saduceu, o mestre desmascara então a insensatez da seita e sua rejeição à esperança da vida eterna, citando uma das expressões mais queridas dos hebreus para designar o Deus verdadeiro: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, numa situação específica. Êxodo capítulo 3, verso 6, quando o Senhor diz a Moisés que havia descido para libertar seu povo, em atenção à promessa feita aos patriarcas já falecidos na ocasião. E o argumento aqui não é que estes homens, ou seja, quando o Senhor Deus diz: eu não sou Deus de morto, eu sou Deus de vivo, isso não quer dizer então, tendo andado com Deus nesse mundo, agora estavam conscientes num paraíso, o que ao invés de favorecer militaria contra a necessidade de ressurreição, mas porque estando mortos no pó da terra, contudo restava a esperança confessada por eles mesmos e confirmada por certo pelo próprio Deus, de que eles haveriam de voltar à vida. Então, na historinha deles que contaram a respeito de ressurreição, eles que não acreditavam acabaram que confessando que haveria ressurreição. Então nosso Senhor Deus, Ele é Deus de vivos, não de mortos, mas no sentido de que esses mortos, ainda que estejam no pó da terra, eles estão como dormindo, e naquele grande dia serão então despertados desse sono, e aí sim então ressuscitarão, e os que estiverem vivos na serão transformados, ou terão os corpos transformados num abrir e fechar de olhos, e assim nós nos encontraremos com o nosso Senhor. Então está aqui a questão da ressurreição trazida aí pelos saduceus. Chegamos ao nosso terceiro tópico, a questão agora da divindade do Messias.
verso 41 até o verso de número 46. Vamos fazer essa leitura do texto. Leiamos. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhes ele: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos ou escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Questão da divindade do Messias. A próxima questão, na verdade, é proposta pelo próprio Jesus, mas tendo em vista a crença errônea e limitante dos fariseus e saduceus de que o Messias haveria de ser o filho de Davi, num sentido estritamente humano e nada mais que humano, certamente por causa desta falsa concepção é que muitos deles rejeitavam a Jesus, julgando-o pela aparência e até mesmo por ignorarem suas origens como legítimo filho de Davi. Na realidade, esses homens, eles ficavam confundidos nas profecias essas que eles estudavam, no caso dos fariseus, sacerdotes, né? Eram estudiosos das Sagradas Escrituras, mas mesmo assim, eles não conseguiam unir a mensagem, a palavra, os textos que eles estudavam com aquele Jesus que estava diante deles, porque eles faziam um julgamento meramente pela aparência de Jesus. Nós lemos em Mateus, capítulo de número 13, versículo 54 até o versículo 56. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua própria casa. Então a aparência de Jesus para eles era um grande impedimento para eles compreenderem. Nós já estudamos isso em lições anteriores, não é? Porque para alcançar essa revelação de que Jesus ele era o Cristo, ele era o Messias, era somente pela revelação dada pelo próprio Pai, pelo Espírito Santo dentro do homem. E eles, não tendo isto, e ainda julgando a aparência, a descendência, a origem de Jesus, lugar que Jesus morava, a família de Jesus, ele é filho de carpinteiro, então não pode ser o Messias. Embora eles estivessem maravilhados com a doutrina, com o modo de Jesus ensinar, com os milagres que Jesus operava, mas não descia ao coração deles. João capítulo 7, verso 41 e o versículo 42, outros diziam: esse é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Então, ao mesmo tempo que alguns acabavam que
identificando Jesus como o Cristo, o Messias, logo já vinham outros e já colocavam a situação deles, mas da Galileia, ali da região de Nazaré, e aqueles que porventura estavam dando atenção às mensagens de Jesus, agora eram desviados a sua atenção e a sua fé de Jesus por conta destes que até buscavam entender as Escrituras. A descendência é de Davi, né? É de Belém, só que eles não consideravam que Jesus, na realidade, realmente ele nascera em Belém. Ele só fora criado em Nazaré. Mas tudo isso é Deus, né, irmãos? Agindo na vida desses homens que têm o coração duro para as coisas de Deus. No meu destaque aí no material para vocês de classe, ao citar o salmo onde Davi chama o Cristo de Senhor, fica evidente que ele não apenas é superior a Davi, mas de uma excelência ainda superior à do rei de Israel. Logo, é um rei ainda maior que Davi, tendo existido antes do filho de Jessé, embora viesse a se manifestar depois dele, e ao qual se sujeitariam todos os reinos da terra. Olha como que Deus fez. Davi se assentou no trono, humanamente falando. No entanto, quem o constituiu rei? Foi Deus. E Deus o fez para quê? Para que servisse como sombra das coisas futuras. Assim Deus o fez rei. Mas o verdadeiro rei é antes de Davi. Mas no plano humano, Davi veio primeiro, para depois sim vir o verdadeiro. Olha como que essas coisas, até nós, irmãos, hoje que temos mais textos e nós já temos bastante aulas, e conforme a gente faz aqui as observações, parece trazer confusão para a nossa mente, mas não, de forma alguma. Se nós tivermos o nosso entendimento iluminado pelo Espírito Santo do Senhor, vamos compreender perfeitamente isso. Por isso que Davi vai chamá-lo de seu Senhor. Numa profecia dos Salmos, Davi então chama aquele que seria a sua descendência, humanamente falando, de Senhor. Por quê? É antes dele. É Jesus o verdadeiro rei, rei dos reis, Senhor dos senhores. E aqueles homens na ocasião se perdiam nessas coisas, em buscar entendimento e compreensão daquilo que Deus estava fazendo. Eu vou ler o texto de Lucas, o Evangelho segundo registrou Lucas, no capítulo 1, e o versículo de número 32 e o versículo de número 33. Aqui nós estamos lendo o anúncio do nascimento de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. É um reino sempre eterno, um reino que não passa. O reinado de Davi passou para Salomão, depois se dividiu e por fim acabou, e agora nessa ocasião estão sob um domínio romano. Nem mais o próprio rei eles têm. Agora, o reino de Jesus, este não. Jesus se assentou no trono de Davi terreno, não se assentou no trono de Davi terreno e nunca se assentará, porque Jesus, o seu reino, não é deste mundo.
Jesus, ele se assentou como rei no seu próprio trono, do qual Davi era uma figura, tanto que passou. E depois Pedro vai dizer em Atos dos Apóstolos, vocês vão perceber, falando para aqueles homens que ouviu o seu sermão: vejam, a sepultura de Davi está até hoje entre nós. Ou seja, Davi está no pó. Agora, Jesus, não. Jesus, ele foi crucificado, morto, mas a sepultura não segurou aquele que é o príncipe da vida. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, ele é sim maior que Davi, e este sim é o Messias, e este sim é o Cristo, o Senhor dos senhores. Recebeu do Pai um nome que é sobre todos os nomes, diante do qual todos os joelhos hão de se dobrar. Então, aqui está a questão da divindade do Messias. Naquele primeiro momento, Isaías 53, mas depois da ressurreição, não. Aí é aquele de Apocalipse, o leão da tribo de Judá, o vencedor. O vencedor. E é assim que um dia nós o veremos. Ele há de voltar. E quando ele voltar, então nós subiremos para estar com ele. E ele realmente, com ele estaremos por toda a eternidade, reinando com ele. Amém? Assim, chegamos ao final da nossa lição de número 12. Jesus e o tributo, e a ressurreição e a divindade do Messias. Seguimos aí o sumário da nossa lição com uma introdução. Um primeiro tópico, a questão do tributo. O segundo, a questão da ressurreição. E um terceiro, a questão da divindade do Messias. A nossa conclusão: esta série de disputas, os fariseus e saduceus, nelas foram calados em suas insinuações maliciosas e interpretações inconsistentes das Escrituras. A doutrina de Deus é clara e coerente, contudo, isso não significa que seja necessariamente compreendida pela maioria. De qualquer modo, o erro está naqueles que pretendem alcançar a verdade sem se dispor ao exame cuidadoso das Escrituras e alheios à realidade do Deus vivo, que é todo poderoso e faz tudo conforme o seu propósito. Que nós venhamos observar esses quesitos aqui. Primeiro, de observar as Escrituras, nunca querer entender as coisas de Deus fora da observação das Escrituras. Queremos entender mais de Deus? Está aqui, ó. Vamos ler mais, vamos meditar mais, vamos estudar mais. Depois que fizermos isso, nunca vamos duvidar do grande poder de Deus. Deus, ele é poderoso para até dentre os mortos ressuscitar o homem. Então, assim como ele fez com o seu filho Jesus, que foi a primícia dos que dormem, nós também seremos, pelo mesmo poder, ressuscitados naquele dia. Nosso texto áureo de Mateus capítulo 22, verso 46: e ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Então Jesus, pelo poder da palavra, ele então tapou a boca desses homens contenciosos. Que nós guardemos a palavra do Senhor em nossos corações e coloquemos em prática no nosso dia a dia. E assim terminamos. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado
principalmente a transmissão, a divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.